para que possamos assimilar o mais possível. Vocês já encontraram no Evangelho ou no livro dos Espíritos falando sobre o homem de bem? Faço assim, ou faço assim? O homem de bem é um tema que tanto está no livro dos Espíritos quanto no Evangelho, né? Vamos colocar aqui. Aqui. Kardec, ele valorizou muito esse tema. Quando a gente fala o homem de bem, as mulheres ficam sossegadas, né? Não, está falando também das mulheres. É o ser humano de bem. Tá? Então, quando Kardec fala sobre o ser humano de bem, ele tanto colocou no Evangelho, segundo o Espiritismo, aproveitando os ensinamentos de Jesus que enaltecem as características de um homem de bem, quanto está no livro dos Espíritos também. Daí, aproveitando os ensinamentos dos Espíritos a respeito desse assunto. Então, tanto no Evangelho quanto no livro dos Espíritos, Kardec valoriza muito, dá muita importância para essa questão, as características de um homem, de um ser humano de bem. Está como um homem de bem, mas ser humano de bem. Vamos conversar sobre isso hoje, para nós vermos. Aqui eu vou perguntar assim, todo mundo aqui é uma pessoa de bem? Se vocês não responderem, eu vou ficar preocupado, hein? Aqui todo mundo está lutando para ser uma pessoa de bem. Em nossas atitudes do dia a dia, a gente pratica mais o bem ou mais o mal? Mais o bem. Mas pratica alguma coisa que não é boa às vezes? Sim. De vez em quando a gente fica nervoso, não? Sim. A gente tem teimosia de vez em quando? Teimosia é bom ou é ruim? Não é tão bom, né? Teimar é uma coisa que não deve ser. Então, a gente, no nosso dia a dia, faz muito mais coisas boas do que ruins. Agora, como que isso a gente tem certeza de que a gente está no caminho certo? Ou que a gente pode melhorar mais? E é aí que entra justamente essas duas lições para nós, a do Evangelho e do Livro dos Espíritos, falando do ser humano de bem, mostrando as características. E como que a gente consegue, então, no nosso dia a dia, então, melhorar mais do que a gente já é. É essa a ideia dos ensinamentos, ok? Então vamos lá. O que diz no Evangelho para nós sobre essa questão? Está lá no capítulo 17, sendo perfeitos, no versículo 3, o homem de bem, né? Então diz para nós o que está no Evangelho. Então o que está no Evangelho é o que vem dos ensinamentos de Jesus, explicados à luz dos Espíritos. Mas é o que está lá como ensinamento de Jesus. Então diz assim: o homem de bem é possuído do sentimento de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Pratica a caridade fazendo bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Mas a ênfase aqui se dá: o homem de bem é possuído do sentimento de amor a Deus e ao próximo. Jesus ensinou isso? Então a pessoa de bem, ela tem amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Vamos explorar isso mais. E no livro dos Espíritos, quando fala do homem de bem, foi na terceira parte do livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral, na pergunta, na questão 918. E os ensinamentos dos Espíritos diz que o verdadeiro homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, independente se é atleticano, se é coxa, se é PT, se é... não importa. Nós temos que gostar de todo mundo, todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça, de crença, seja o que for. Nós temos que ser bom para todos. Algumas pessoas conseguem ser bom, e é bom, muito bom, mas para aqueles que ele gosta. Para quem ele não gosta, né? Então, nós temos que ser bons para todos. É isso que está dizendo o livro dos Espíritos. Então, a ênfase é: o homem de bem é bom para com todos. No Evangelho, é o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. São as ênfases, né?
É isso que a gente vai explorar hoje. Então vamos lá. Então o ser humano de bem é aquele que busca fazer o melhor que está ao seu alcance sempre. Fazer o melhor que está ao seu alcance. É isso que nós temos que pensar. O que é fazer o melhor que está ao nosso alcance? Vamos pensar, né? Vamos pensar um pouco. Nós não temos que fazer as coisas. A mulher, por exemplo, né? Ela cuida mais dos filhos, ela cuida da casa, ou ela tem o seu trabalho. Mas vamos imaginar dentro da casa. As responsabilidades da mulher dentro da casa. Então, o que ela tem que fazer? Se ela puder fazer melhor do que ela pode, o melhor que ela puder. O marido, mesma coisa, fazer o melhor. Então, ser uma boa esposa, ser a melhor esposa. Ser uma boa mãe, mas ser uma mãe melhor. É isso que ele está dizendo. Que nós temos que ser o melhor pai. Tentar ser o melhor que você puder. É isso, fazer o melhor que está ao teu alcance. Não é mais ou menos, é fazer o melhor. Então, se temos que fazer as coisas, vamos fazer bem feito. Fazer o melhor, dar o melhor de nós. Então, posso fazer melhor do que eu estou fazendo hoje? Sempre posso fazer melhor. Então, tentar cada dia fazer o melhor que está ao nosso alcance. É assim que pensa um ser humano de bem. É assim que pensa. Sempre fazer o melhor. Sempre tentar fazer melhor do que ele está fazendo. Vamos lá. Agora vamos isso tudo para nós ir refletindo juntos, né? O que você acha que aconteceria com o mundo hoje se todos os seres humanos fizessem o seu melhor? O que vocês acham? Como é que ia ficar o mundo? Melhor. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor, né? Seria um lugar bom para viver? Melhor para viver? Seria. Então, se nós começar a pensar assim, olha, vamos fazer isso. Mas é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho que vem de cima para baixo. É um trabalho que surge de baixo para cima. Ou seja, é das formiguinhas. Cada um de nós. O Chico não dizia que ele era uma formiguinha? O Chico dizia, né? A pessoa elogiava, ele dizia, não, eu sou uma formiguinha que estou trabalhando, fazendo a minha parte. Então, se todos nós fizermos a nossa parte, as coisas vão começar a melhorar. Eu preciso fazer o melhor que está ao meu alcance no mundo que eu vivo, no ambiente que eu vivo. Ser melhor dentro do meu lar, ser melhor dentro do ambiente do meu trabalho, na vizinhança que eu moro, tentar fazer o melhor que eu puder, para tornar o mundo um lugar melhor. Se eu fizer isso, o que a gente vai alcançar? O que a gente vai transformar o nosso mundo? Num mundo regenerado. Não é isso que a gente está buscando? Hoje vivemos num mundo de provas e expiações, em transição para um mundo regenerado. Olhando hoje, no geral, nós podemos dizer que todo mundo está fazendo o seu melhor? Não. Então é um mundo regenerado já? Não. Mas nós estamos caminhando para isso. Quem é que vai ficar no mundo regenerado? Os que fizerem isso. Não é certo? Então, se nós buscar fazer a nossa parte de tornar o nosso mundo melhor, facilitar a convivência, nós estamos caminhando para tornar o mundo melhor e vamos fazer parte do mundo melhor. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o que é fazer mais, fazer o melhor. Tinha um menino que estava com uma doença incurável. E ele estava no hospital, já internado, né, tratando essa doença terrível. Mas o sonho do menino era ser bombeiro. Ele tinha um sonho de ser bombeiro. Aí, a mãe, né, o menino naquela situação no hospital, a mãe pensou assim, eu vou falar com um bombeiro.
para um bombeiro vir aqui e conversar com ele. Conversar com ele para, né, dizer o que o bombeiro faz, tudo. Porque o sonho dele era ser bombeiro. Então vou convidar um bombeiro para vir aqui. Ela foi falar com o comandante da corporação de bombeiros. Aí o comandante disse assim: nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer mais. Me dá as medidas que ele tem de roupa. E não foi só o comandante lá daí levar roupa. Foram vários bombeiros. O quarto ficou cheio de bombeiros. Cheio. E aí vestiram a roupinha de bombeiro nele. E aí falaram: a partir de agora você já é um bombeiro. Você já faz parte da nossa corporação. Não foi feito mais? Foi. Aí o tempo passou, o menino veio para casa, melhorou, mas ele piorou. Piorou daquela situação que já não ia ter mais como sobreviver muito tempo. E a mãe falou isso para o chefe do bombeiro. Falou: olha, meu filho está num ponto assim que não vai viver mais tempo. E ele queria conversar com os bombeiros mais uma vez. Aí o chefe falou: pode deixar que nós vamos fazer mais. Avisa o hospital que nós vamos chegar com a sirene de bombeiro ligada. Para que não é incêndio nenhum. É só nós estamos indo visitar o nosso colega de trabalho. E eles foram com vários carros de bombeiro, com aquela escada mais gira, aquele barulhão, aquela coisa toda. Ergueram a escada lá, né, no quarto do menino, e os bombeiros foram um por um entrando no quarto do menino, com aquele barulho. E aí se reuniram todos ali em volta, e o menino falou: nossa, que coisa, eu escutei esse barulho todo, e todo mundo chegando aqui por causa de mim. Aí o chefe falou: é porque você faz parte de nós, você é um bombeiro. Aí ele: eu sou bombeiro mesmo? Eu sou bombeiro. Sim, nós viemos aqui para ver você mais uma vez. E foi aquela confraternização. Imagine se aquele chefe dos bombeiros da corporação, fosse apenas ele sozinho visitar o menino. Só uma visita rápida. Era o que a mãe queria. Mas ele fez melhor, muito mais. Aqueles dias do menino, né? Ele recebeu a roupinha até o momento lá difícil da vida dele, os momentos finais, não melhorou a vida dele. Não foi outra, assim, ó, o íntimo dele não era muito melhor, porque ele era bombeiro, era o sonho dele. Dias depois dessa visita, o menino desencarnou. Mas foi bem melhor, não foi? Uma outra situação, Madre Teresa de Calcutá. Exemplo de caridade. Viveu na Índia, um país pobre, com muitas dificuldades, mas ajudou sempre. Mas teve um dia que ela estava chegando no hospital e na escada do hospital tinha uma mulher sentada, moribunda, quase morrendo. Ela estava internada lá, sem condição de sobrevivência de muito tempo. Ela saiu para pegar um solzinho na escada, como hoje é pão de lagartear, né? Estava solzinho. E lá estava a mulher. Aí Madre Teresa de Calcutá chegou, perguntou para ela: o que você está fazendo aí? Ah, estou aqui, né? Quase não conseguia falar, esquelética. Aí Madre Teresa abraçou ela e ficou com ela abraçada. E ficou conversando com ela, né? Aquela mulher estava já também com pouco tempo, quase sem vida, quase totalmente fraca. Aí a Madre Teresa abraçou ela e pegou no ombro assim e ficou com ela. Aí a mulher perguntou: por que faz isso comigo? Daí a Madre Teresa falou: eu faço isso porque eu te amo. Eu amo você. Aí a mulher, daquela emoção toda, foi apagando, mas antes de apagar, ela perguntou: diga de novo para mim. Ela falou: eu te amo. E a mulher desencarnou. Pergunto: fez diferença aqueles últimos segundos, minutos de vida, esse abraço? Ela ouviu que alguém amava ela? Fez diferença? O desencarne para o espírito dela
Fez diferença? É isso que eu fazer um pouquinho mais. Mais do que nós podemos. Não é o fazer, aqui está feito, você queria isso, está pronto. Não é isso. É o fazer mais. É isso o mundo da regeneração. Nós podemos fazer isso. Fazer mais do que nós fazemos hoje. É isso que o homem de bem faz. Então vamos pensar assim, se todas as pessoas fizessem o seu melhor, nós já teríamos um mundo de regeneração. Já teríamos. É isso que está precisando. A coisa tem que acontecer, né? A espiritualidade está fazendo a parte maior. Eles estão fazendo. Agora, tem que brotar também dentro de nós o querer essa mudança e fazer essa mudança acontecer. Então, isso seria o mundo de regeneração. Então, hoje a gente sabe que existem pessoas muito profissionais, são excelentes pessoas na profissão que têm, mas muitos não são educados. São grosseiros, tratam mal as pessoas. Vamos pegar um exemplo? Se entramos no hospital, nós estamos precisando de tratamento médico, um consultório, um hospital. Nós entramos lá. A gente não quer um médico bom, um médico que seja o melhor médico profissionalmente, mas você só quer um médico bom ou quer um médico que te trate bem? Que trate bem também, né? Nós queremos também um médico que seja uma pessoa boa, educada, gentil. Então a gente quer alguém que seja bom no que faz, profissional. Vamos pensar assim, no comércio, você chega numa loja, você quer um profissional que atenda bem, que seja um bom profissional, mas quer que também ele seja educado, gentil, não é assim? Vamos pegar um outro exemplo aqui que eu coloquei, né? Nós pegamos um ônibus, entramos no ônibus, nós queremos que o motorista seja bom, um excelente profissional, mas queremos que ele seja educado também, uma pessoa boa, uma pessoa gentil. Vamos pensar assim, todos nós somos profissionais também, não somos? Somos muito bons no que fazemos. Mas, agora vamos fazer essa pergunta. Nós somos educados e gentis? Tratamos bem todo mundo? Porque a gente vê muito por aí, pessoas muito competentes, mas que não tratam bem os outros. Esse não é um bom exemplo para nós. Então vamos tentar ser um bom profissional, uma pessoa boa no que faz, mas ter educação, ser gentil. Isso é o mundo da regeneração. Esse é o mundo que nós queremos, né? Para sermos mais felizes. Vamos pensar assim. A gente não busca o melhor para nós em tudo. Em tudo. No conforto, no bem-estar, por exemplo. A gente não quer ter uma casa confortável, um lugar bom de morar. Dormir num colchão bom, ter um sofá bom para que você descanse. A gente não busca isso. Você não vai nas lojas e testa um colchão, testa um sofá e vê. Por quê? Porque você quer uma coisa boa. Você quer o melhor, né? Um carro bom, uma roupa boa, que você se sinta bem com ela. A gente não faz isso. A gente faz. E você compra na primeira loja que você entra? Não, você vai procura, porque a gente já tem experiência nisso. A gente sabe escolher o que a gente quer de melhor para nós. A gente também, na questão daquilo que nos agrada, que a gente gosta, comida, viagem, passeio, a gente não procura o melhor para nós. Então a gente sabe escolher o que dá conforto. A gente gosta de escolher o que é agradável para nós. E isso já nos tornou muito experientes nesse tipo de coisa, de buscar as coisas materiais da melhor forma. Então, tudo isso nós já aprendemos. E isso é fruto da evolução. Porque nós éramos das cavernas, lá não tinha sofá, não tinha nada disso. Hoje, olha o conforto que a gente tem hoje, as possibilidades que tem hoje de conforto. E a gente já aprendeu a fazer isso. Isso tudo, né, faz parte da evolução. Ter essa habilidade de buscar o melhor, isso faz parte do processo evolutivo nosso. É uma virtude nós buscar as coisas melhor, isso faz parte do nosso íntimo, ok? Agora,
Se a gente sabe viver bem, escolher as coisas que o mundo nos oferece para que a gente possa viver bem. O que falta agora, né, para que a gente queira viver o bem? Não viver bem agora. Nós colocamos uma luzinha no meio ali. O que nós precisamos para viver o bem? Porque escolher bem nós já sabemos. Agora precisamos escolher como é viver o bem. Dá diferença esse solzinho ali ou não? Dá, né? Então vamos lembrar, viver bem é uma coisa, viver o bem é outra coisa. Então nós já sabemos escolher as melhores coisas para viver bem. Agora temos que aprender a escolher as coisas para nós viver o bem. Tá, isso nós já entendemos. Qual que é o objetivo do Espiritismo? Para que existe o Espiritismo? Para converter as pessoas para o Espiritismo? É essa a ideia do Espiritismo? Ter uma quantidade enorme de espíritas? Não é? E o que é? Conhecimento. Dar conhecimento. Alguém tem mais alguma sugestão de ideia? Transformação moral. Transformação moral. Opa. Não está caindo. Ah, caiu agora. O objetivo do Espiritismo não é transformar as pessoas em espíritas, mas é transformar em pessoas de bem. Porque se o objetivo fosse converter só pessoas em espíritas, nós ia ter um grande problema. Por que nós ia ter um grande problema? Estamos colocando aqui. Vocês acham que todo espírita é bom? Não. Vocês conhecem algum que não é bom? Eu conheço muitos. Porque só ser espírita, o rótulo de ser espírita, não transforma ninguém em pessoa boa. Tem muito espírito por aí. Vocês acham que tem algum espírito teimoso? Tem? Intolerante? Tem. Então, ele é espírita, mas não se transformou numa pessoa boa ainda. Então, esse é o problema. Se fosse a ideia de ter muito espírita, nós ia ter muito espírita ruim. E aí não adianta nada. A ideia do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, todas, né, as doutrinas, a ideia é sempre tentar transformar a pessoa em pessoa de bem, uma pessoa melhor. Não importa o rótulo da religião. Todas, a ideia é transformar pessoas em pessoas melhores. Então, perguntamos de novo, não é o objetivo do Espiritismo transformar em espíritas, né? É para transformar em pessoas de bem. É isso que nós temos que incutir em nós. Não é dizer assim, eu já sou espírita, estou resolvido. Não. Não é. O objetivo nosso é nos transformar em pessoas de bem. Não é aumentar a quantidade de espíritas, a quantidade de pessoas que lutam pelo bem. Então, não do ser humano que vive bem, mas do ser humano que vive o bem. Esse é o objetivo do Espiritismo. E de todas as religiões. É transformar as pessoas em pessoas boas. Então, às vezes a pessoa diz, eu sou de tal religião, mas ela não é boa. Está adiantando aquela religião para ela? Não. Então a religião só vai adiantar para nós quando ela nos transforma em pessoas de bem. Pense assim. Então, não adianta eu estar aqui e não ser uma pessoa boa. Eu tenho que aproveitar o que eu estou aprendendo. É isso que está no Evangelho. É isso que está no Livro dos Espíritos, né? Então, de que vale ser espírito, católico, evangélico, bandista, se não é uma pessoa de bem? Não vale. O que importa nisso tudo ali? O importante é ter uma crença que nos transforme em uma pessoa de bem. Esse é o objetivo. É isso que nós temos que buscar. Então, tudo que eu aprendo aqui,
Todo domingo, é quarta ou quinta? Quinta e domingo. Toda quinta tem palestra, tem estudo, tem... Isso tem que estar nos transformando. Isso tem que servir para alguma coisa para nós, para nos tornar melhor. Então, se eu vir aqui e continuar igual sempre, não está dando resultado. Eu tenho que me transformar numa pessoa melhor. Bom, eu sempre gosto de colocar as coisas e depois fazer isso aqui. Eu dou, né, eu conto do bolo, mas eu dou a receita de fazer aquele bolo também. Ou seja, o que fazer para ser uma pessoa de bem? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa de bem? Vamos lembrar. Isso não pode esquecer, né? Viver o bem é uma coisa, viver o bem é outra. Estou falando dessa aqui. Ó. O que é fazer para viver o bem? O bem. Vamos voltar lá no início. Nós temos essa lição no Livro dos Espíritos e temos essa lição no Evangelho. Porque ela é muito importante. Kardec achou uma importância muito grande nisso. Então, primeiro vamos pegar o que está no Evangelho. Vamos esmiuçar isso aqui. O homem de bem é possuído de sentimento de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. O que a gente entende por isso? Vamos pensar assim. Vamos fazer uma reflexão agora todos nós. Como está a minha relação com Deus? O que é Deus para você? O que é Deus para nós? Então nós estamos vendo de que o que está no Evangelho é uma questão de relação. Viver o bem é uma questão de relação com Deus, comigo mesmo e com o próximo. É uma questão de relação. O homem de bem tem uma boa relação com Deus, consigo e com o próximo. Então, dentro das características de uma pessoa de bem, está essas três relações, que a gente viu no Evangelho. O que é uma pessoa de bem? É uma pessoa que ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo. Então vamos discutir primeiro como está a nossa relação com Deus. Como que Deus é para você? Como que eu enxergo Deus na situação? Vamos pensar assim. Tem pessoas que sofrem mais que nós? Tem pessoas mais felizes que nós? Tem. Tem pessoas que já nascem com sofrimento desde o berço? Tem. Tem pessoas que têm mais dinheiro que nós? Esses se balançaram mais forte. Tem pessoa mais bonita que nós? Deus é justo? Com tanta desigualdade, Deus é justo? Deus é justo, né? Todo mundo pensa assim, que Deus é justo? Isso não é um problema de relação com Deus, essas pessoas que não pensam, porque ele tá discutindo a justiça de Deus, o amor de Deus. Como que está isso para nós? Como nós enxergamos isso? Então, é primordial, é fundamental a nossa relação com Deus. Porque nós não vamos amar o próximo, e nem a nós mesmos se nós não amar a Deus. E nem amamos a Deus se nós não nos amar. E nem amamos a Deus e a nós mesmos se não amar o próximo. Se estiver faltando um deles, está incompleto, né? Então é fundamental essa relação. Quando amamos a Deus de todo o coração, significa que nós confiamos nele completamente. Completamente. Amar a Deus acima de todas as coisas implica colocar Deus no centro de tudo. Hoje, Deus é prioridade para nós? Tem muitas pessoas que lutam a semana inteira correndo atrás, né, do alimento, das coisas materiais. Corre muito. Aí na quinta-feira à noite tem palestra. Dá para vir? Vamos lembrar dos 10 mandamentos.
Nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus. E um desses 4 diz que nós devemos reservar, lá na época, o dia de sábado para Deus. Ou seja, reservar um dia inteiro para Deus. Aqui nós estamos falando que na quinta-feira e no domingo tem 1 hora de palestra. Não é um dia inteiro, são 2 horas por semana. Estou pegando um exemplo daqui, só para nós terem ideia. Para nós se dedicar a aprender as coisas de Deus. Deus está no centro de tudo, dedicando 2 horas por semana só para Ele. Quantas horas eu dedico para as coisas materiais na semana? Que eu preciso trabalhar. Às vezes eu digo que não tenho tempo, porque estou tão envolvido com as coisas materiais que eu não tenho tempo. E aí quando eu venho no centro, né, na quinta ou domingo, a gente vem, mas já não fica aqui dentro. Você está aqui com o corpo, porque o espírito está pensando já no amanhã, né? Segunda-feira tem aquela reunião e tal. Está adiantando estar com o corpo aqui? Você está dando pro corpo 1 hora para Deus, mas não para você, para o teu espírito. Então, essa relação, isso que nós temos que pensar, né? Então, se não amamos a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, certamente nós temos um problema de relação com Deus. Temos um problema de relação. Aí a gente encontra no Evangelho, né, uma questão que vai falar justamente dessa relação com Deus. O grande e maior problema que existe é o tal do afastamento. Não que nós estejamos deixando Deus de lado, mas não estamos dando Ele como centro da nossa vida. Então o afastamento de Deus está representado justamente nessa parábola, a parábola do filho pródigo. Lembra que o filho pegou o que ele tinha, ele quis se afastar do pai. Jesus conta uma história, mas dizendo que aquele pai era Deus. Então, o filho pegou todos os seus direitos que ele tinha de herança e se afastou de Deus. E foi viver o mundo dos prazeres. O mundo material. Só que essa parábola não é de um filho só, é de 2 filhos. E o outro filho, o que ele fez? O outro filho ficou, mas ele era muito egoísta. O que ele disse para o pai? A partir de agora, tudo que está aqui é meu. O outro que não venha mais aqui. Só que o outro voltou. O que ele fez? Ele não quis receber o irmão. O pai recebeu, mas o filho não. O irmão não, né? Então, isso é uma essência disso tudo aqui. Eu não vou me aprofundar aqui porque eu quero ainda trabalhar outras coisas. Então, a essência desse ensinamento é o afastamento de Deus do princípio de amar a Deus, de amar aquele pai. Cada um à sua maneira. Teve um que afastou-se de Deus pelos prazeres materiais e outro pelo egoísmo. É isso que está nessa parábola. Então, um problema é afastamento de Deus. Então, vou perguntar de novo. 2 horas por semana justifica já eu estar junto de Deus? Eu posso viver com Deus também junto ao mundo material, desde que eu pratique aquilo que Deus quer, que é me amar. Eu estar no mundo material, mas me amando. Eu estar no mundo material, mas amando o próximo. Amar aquele colega difícil de trabalho. Amar o familiar difícil. Aí eu começo a colocar Deus na minha vida. Então eu não preciso estar dentro aqui da casa espírita o tempo todo, ou de qualquer outro templo, de uma igreja, seja o que for. Mas que aquilo que eu pegue aqui, no pouco tempo que eu estou, nas 2 horas que eu estou aqui, aquilo que eu pegue aqui eu levo e transformo e coloco na minha vida. Dá para entender? Assim eu me aproximo de Deus. Porque daí Deus vai estar comigo o tempo todo, no meu pensamento, no meu sentimento. Dá para refletir isso? Dá, né? Mas esse é o único problema que nós temos com Deus?
Então nós temos ainda outros problemas na relação das pessoas com Deus. Vamos falar um pouquinho dessas. Tem aquelas pessoas que se sentem revoltadas com Deus. Tem problema de revolta com Deus. Por quê? Porque ele está sofrendo, né? Que mal eu fiz a Deus para merecer tanto castigo. Está com doença, problema financeiro, problema de relacionamento. Então ele tem um monte de problema. E ele fica questionando Deus. Por que eu? Que mal eu fiz para passar por isso? Será que eu terei vindo ao mundo só para sofrer? A pessoa que está questionando a justiça divina é uma pessoa que está revoltada com Deus, não está? Que está revoltada. E esse é um problema de relacionamento. A gente encontra muito por aí. Os espíritas, menos. Por quê? Porque a gente sabe que, pela reencarnação, o que você sofre hoje, às vezes é fruto lá do passado. Então, você já entende, você já compreendeu isso. Talvez nós, espíritas, sejamos os menos revoltados. Mas, às vezes, a gente pensa, né? Por que esse que está do meu lado? Por que essa? Aí é aqueles casamentos em que, em vez de ter amor, tem aquele problema de ficar um aturando o outro. Por quê? Eu vou levar até o fim, porque eu quero, né? Terminou essa encarnação, eu entrego. Porque se eu não fizer isso, se eu separar ou brigar agora, na outra encarnação está de novo comigo. Não é assim que ele pensa? E aí, em vez de amar, fica aturando aquela pessoa. É diferente. Então eu tenho que amar, eu tenho que pegar os ensinamentos e colocar ali. É uma pessoa de difícil convivência? É. E o mal que eu fiz para ele no passado, que hoje se apresenta ali nessa forma de antipatia? Casei lá na época, né? Por isso que fala que o amor é cego, mas depois que casa, a gente abre os olhos. Mas agora, ele está ali, não é um acaso que aquilo aconteceu. É nessa hora que eu vou pôr Deus na minha relação com o próximo. Seja ele o familiar, então, o colega de trabalho, o vizinho, seja quem for. É nesses momentos. Então nós temos que ter esse entendimento, né? As pessoas que têm revolta com Deus, o que ele acha que Deus é? Ele acha que Deus é vingativo. Ele tem uma relação com Deus de medo, de temor. Lembra a época que o pessoal dizia, Deus castiga, Deus vai fazer isso. Então as pessoas tinham medo de Deus. E essa pessoa que tem revolta, ela tem esse pensamento ainda. Ou ela pensa no Deus intransigente, né? Que é aquele Deus que cria castigos eternos do céu para o inferno, coisa nada toda, né? Então a pessoa eu já errei, já vou para o inferno, agora eu vou terminar de fazer errado. Então essa pessoa não entende Deus, ela não entende como é. Ou o Deus de privilégios, o Deus que tem uma relação de injustiça conosco. Por que ele é mais bonito que eu? Por que ele é mais rico que eu? Por que ele tem mais saúde que eu? Ele acha que tudo é injustiça, ele acha que Deus é parcial, gosta mais dele do que de mim. Então essas pessoas que têm revolta para com Deus, têm esse problema de relação. Nós já vimos o afastamento e vimos a revolta, mas tem mais. Tem a questão da infidelidade com Deus, uma relação de infidelidade. O que é ser infiel a Deus? A relação de ser infiel a Deus é que eu acredito em Deus, mas eu quero, tem horas que eu me afasto, faço o mal, aí eu venho lá, Deus me perdoe, eu faço um sacrifício se você me perdoar. Você quer negociar, você quer barganhar com Deus. Você acha que Deus é assim, né? Acreditam que a riqueza, bem-estar material são sinais de uma recompensa divina pela sua devoção. É aí aquela pessoa que frequenta a igreja e vai, porque ele não vem para aprender, ele não vem para melhorar, ele vem para ficar presente aqui. Porque ele acha que estando presente, Deus está vendo ele por aqui. E aí Deus vai facilitar que ele tenha bem-estar, riqueza material. Então ele acha que está negociando com Deus. Está presente aqui, está negociando. Não está aqui porque quer melhorar, porque quer aprender. Procura, às vezes, uma religião, né, na esperança de recompensas divinas. A pessoa vem,
Por quê? Porque ela está cheia de problema. Ela quer uma cura, ela quer resolver um problema material, um problema emocional. Enquanto o problema tem, ela está aqui. A hora que resolveu o problema, acalmou, o que acontece com ela? Deixa de frequentar outra vez. Então, essas pessoas é aquela pessoa infiel a Deus. Ou seja, não está aqui porque ela quer. Quando ela vem, ela quer. Vamos negociar, vamos fazer um acordo. Deus é assim? E quantos são assim? Quantos são assim, né? Esse tem uma relação com Deus, ele acha que Deus é um mercador, um negociante. Ele tem uma relação com Deus de barganha, tudo ele quer negociar. Olha, se fizer isso, eu vou no centro, eu vou assistir o seminário. Eu vou no seminário. Ele acha que é Deus de recompensa, ou seja, se eu fizer, eu ganho. Se eu fizer tal coisa, eu recebo isso de Deus. É assim que Deus age? Não. Mas tem pessoas que fazem assim. Então, outro problema de Deus, além do afastamento, né, da revolta, é a infidelidade. Temos uma outra situação. A negação. Tem muitos ainda que não conseguiram enxergar Deus. São aquelas pessoas ateístas, né? As pessoas que não acreditam em Deus. Não acreditam na existência de Deus. Não acreditam na imortalidade. Morreu, acabou. Não tem nem nada no futuro. Não, depois da morte não tem nada. É a vida puramente material. Tem muitos que têm esse tipo de relação com Deus. O nosso mundo materialista cria isso. Então hoje a gente vê as pessoas que têm problemas às vezes de depressão. A maior parte dessas pessoas é porque perderam a crença em Deus. Índice de suicídio. Por que existe suicídio? Porque a pessoa não acredita na vida após a morte. Não acredita em Deus. Não aguento mais. É um probleminha desse tamanho. Não consegue resolver. Não aguento mais. Tira a vida. Tira a vida. Hoje na internet, hoje em dia na internet, tem muita coisa boa, né? 80% é coisa boa, mas tem 20% que tem que tomar cuidado. Tem muita coisa que está tirando a vida dos nossos filhos. Tem os joguinhos, os negócios que desafiam a pessoa a fazer, né? Ficar tanto tempo sem respirar. E alguns não voltam mais. Isso é uma brincadeira que eu tenho, é um desafio, são desafios. Quer ver uma coisa que vai trazer muita coisa, muito suicídio daqui a um tempo? É essas bet por aí, né, que chamam, né? Esses jogos aí. Muita gente vai se endividar. Então, quem procura isso? São pessoas que a relação com Deus, né, é de negação. Então temos que ter cuidado, né? Muito cuidado. Como que é a relação dessa pessoa? Primeiro, Deus não existe, então não tem relação. Ele não precisa de Deus. Então, analisando a nossa humanidade e analisando nós, como está a nossa relação com Deus? Existe afastamento? O que existe de nossa relação para com Deus? Dá para entender assim? Por isso que precisam. O homem de bem, ele tem uma relação diferente para com Deus. O homem de bem tem uma relação equilibrada. O ser humano tem uma relação equilibrada em relação a Deus. É isso que não está ali no Evangelho. O homem de bem ama a Deus. Então ele tem que ter uma relação equilibrada com Deus. Primeira característica do ser humano de bem: ele acredita e confia num Deus de amor, bondade e justiça. Qual que é a relação desse homem de bem para com Deus? Ele acredita que Deus é um Deus Pai, como Jesus ensinou. É uma relação de justiça. Tudo o que acontece, ele sabe que aquilo está certo. E ele acredita num Deus de amor e bondade. É isso que nós temos que buscar. Se nós já acreditamos num Deus assim, já temos um caminho andado. Agora, o que precisamos é nos tornar mais próximo de Deus, ser mais fiéis a Deus do que a gente às vezes está hoje.
de repente dá para melhorar essa relação nossa com Deus ou não? O que vocês acham? Dá, né? Tem coisa para melhorar. Então, ele ama a Deus, ele confia em Deus. O ser humano de bem não só acredita em Deus, ele confia. Confiar não é igual a acreditar, é diferente. Vamos ver aqui, né? Confiar é muito mais que acreditar. Quem acredita só concorda, aceita por verdadeiro. Mas quem confia se entrega, muda o seu agir, renuncia às outras coisas para viver naquilo que ele confia. Esse é o homem de bem. Tem mais. Porque acreditar em Deus, que Ele criou tudo, não é difícil, porque a gente vê as coisas. Então acreditar em Deus é fácil. Mas é fácil eu confiar a minha vida, entregar a minha vida para Deus, renunciar às minhas vontades, muitas delas, para fazer a vontade de Deus? A gente não diz isso no Pai Nosso? Faça-se a tua vontade. A minha vontade e a vontade de Deus. Então quem confia, acredita. Se eu sei que fazer o mal vai me prejudicar e vai prejudicar o próximo, eu vou confiar em Deus. Se eu confio, eu mudo, eu paro de fazer maldade, eu paro de ter pensamento negativo, eu paro de provocar nos outros, porque eu confio, eu mudo o meu modo de agir. Dá para entender assim? Esse é o ser humano de bem. Então, quando a gente fala colocar o centro, Deus no centro da nossa vida, não é deixar de fazer as outras coisas, não. Não. Eu tenho que viver o mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter relação com as pessoas. Mas quando eu coloco Deus no centro da minha vida, o que eu vou fazer? O que Deus quer que eu faça? Que eu seja bom, que eu ame o próximo, que eu não prejudique ninguém. Então, quando eu coloco Deus no centro, é que eu vou fazer a vontade de Deus nessa minha relação. Eu vou ser um excelente, vou fazer o melhor do meu profissionalismo. Mas eu vou ser uma pessoa boa, uma pessoa gentil. É isso. Deus, se eu for assim, Deus não está no centro de tudo? Tá. Então, é colocar Deus, mesclar Ele com as coisas que eu faço. É pôr Deus no meu pensamento, sentimento e comportamento. Mas eu vou continuar sendo eu vou continuar indo lá no jogo do Atlético, né, brigando, mas continua sendo eu. Eu vou continuar andando na rua, no trânsito, sem prejudicar ninguém no trânsito. Eu vou trabalhar, ser o melhor profissional, mas fazendo as coisas justas, honestas, corretas e agindo de forma gentil, com bondade. Deus está no centro da minha vida. É essa a relação que eu tenho que ter com Deus. Coloquei alguns exemplos, né, de relação difícil com Deus ali, mas o homem de bem faz isso. Quem confia em Deus, confia, não é acreditar. Quem confia sabe que está vivendo no lugar certo, com as pessoas certas, não vai se revoltar nunca com isso. Sabe que tem as limitações ou enfermidades justas, porque é o que eu preciso para evoluir. Tem o corpo que melhor atenda às suas necessidades evolutivas. Eu queria ser mais bonito, mas quem sabe ia ser a minha perdição. Então eu preciso ter esse corpo nessa forma. É a forma que atende. Então eu vou me amar como eu sou. Eu tenho que me amar. Quem confia em Deus sabe que está com a melhor família para o seu aprendizado espiritual. Porque a família é o local onde estão mais próximos aqueles que nós precisamos nos entender, nos ajustar. Alguns precisamos mais do que outros. Alguns a gente já se gostava antes, mas eles vieram para dar o apoio para a gente aprender a gostar dos outros que estão ali agora. Esse é o homem de bem. Dá para entender assim agora? Esse é o homem de bem. Essa é a relação com Deus. E a relação com o próximo?
Como que nós estamos? Agora o bicho pega. Como está a nossa relação com o próximo? Tolerante. Vamos fazer um teste agora aqui. Com o próximo e consigo mesmo, né? Feche os olhos. E pense em 5 pessoas que você ama muito, que você faria tudo por elas. Pense em 5 pessoas. Feche os olhos e pense em 5 pessoas. Pronto? Pode abrir. Então, quem já pensou nas 5, pode abrir. Não vou perguntar um por um, né? Porque não é o caso. Mas eu queria saber quem se incluiu entre as 5 pessoas. Tem alguém? Dá para refletir isso, não dá? Então, aqui tem uma frasezinha que vai dizer para nós o seguinte: quem não se incluiu precisa rever esse ensinamento de Jesus, né? Que é o amar a si mesmo. Quem não se incluiu precisa rever essa história de amar a si mesmo. Porque nós tínhamos que estar ali, né? Ser uma pessoa que a gente ama muito. Nós. E depois mais 4. E que você faria tudo por ela. Tem que ser nós, né? Nós temos que fazer tudo por nós. Então a nossa relação é essa. Vamos lembrar, Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Então, nós temos que se incluir ali. Então temos que aprender a nos amar. Porque se você não gosta de você mesmo, coitado do próximo, não é? Se você não gosta de si mesmo, você não vai se cuidar. Você vai se maltratar, vai se depreciar. E aqui eu tenho algumas, né? Ainda não. Essa é do Haroldo aqui, né? O Haroldo diz para nós: quem tem amor próprio não vai a qualquer lugar, não adota qualquer ideia, não se nutre de energias negativas. Ao invés disso, se ama e se cuida. Agora sim, algumas situações aqui, ó. Como que a gente se deprecia? Às vezes que a gente está triste, desanimado, angustiado, amargurado, melancólico, é depreciação? Isso é se depreciar. Isso é se depreciar. Porque quando você está assim, você não atrai nenhuma energia boa, só energia pessimista. E isso nos adoece. Tem momentos que eu vou ficar triste? Vou. Mas tem que ser momentos rápidos. Depois passou. Agora, se eu fico 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, triste, alguma coisa não está certa. Porque aí não é aquela situação de tristeza que eu passo momentaneamente, né? Ou de revolta, ou coisa assim. Às vezes você se deixa vencer pela revolta, pelo rancor, pela mágoa, é depreciação. Eu estou me depreciando. Então, às vezes que deixamos se vencer pelo vício, pela imoralidade, né? Então aqui está um desenho lá, o amargurado, o revoltado, o que tem vícios, o que tem imoralidade. Está caminhando com a mulher e olhando para outra aqui, né? Então, toda vez que eu pratico alguma coisa assim, eu estou me depreciando. Isso não é se amar. Não é se amar, né? Em relação ao próximo, que estão em casa, a gente tem que buscar ser mais afetivo, mais empático, estar sempre disposto a ajudar, facilitar a convivência com os familiares, porque é na família onde se encontram aqueles que mais nós nos comprometemos em ajudar. Então, essa relação, nós estamos sendo isso aqui, dentro do lar. Dá para melhorar isso? Dá, né? Isso agora em relação ao próximo. Na nossa comunidade, ser prestativo, ser um bom vizinho, não perturbar com barulhos. Eu moro em um prédio. Sexta-feira, cansado, né, da semana, é o dia que menos a gente descansa. Por quê? Porque os vizinhos acham sempre de fazer barulho, música alta. Estou no direito, até as 22 horas ninguém mexe comigo, posso fazer o barulho que for. Eu sempre eduquei meus filhos dizendo, não tem horário, não é até as 22, não tem horário.
não perturbe ninguém nunca. Não tem horário para eu ser bom. É todo horário. Ser educado, sorrir mais, não ser uma pessoa fechada, agressiva, tentar ser uma pessoa admirada, uma pessoa querida. Então isso é na comunidade que eu vivo. Isso tudo na minha relação com o próximo, na sociedade, né? Ser educado no trânsito, respeitar as filas, não querer, né, furar fila, aquela coisa toda, facilitar a convivência, não sobrecarregar o fardo do semelhante. Os outros sofrem como eu sofro, porque eu vou carregar o outro. Então eu tenho que pensar nisso tudo, né? Então, para a gente fechar o nosso raciocínio aqui, quais são os caracteres de uma pessoa de bem? É aquela que é possuída do sentimento de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Falamos disso, não falamos? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos, sem exceção de raças e crenças. Essas são as características do homem de bem. Conseguimos pegar a ideia do que é ser um ser humano de bem? Então, eu agradeço a vocês de terem vindo, desejo um bom domingo para vocês, e agora eu vou convidar minha esposa para fazer a prece final, a Josiele. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então vamos examinar os nossos pensamentos, tendo a ideia, mais uma vez, de que podemos levar todas essas vibrações tão amáveis, tão boas aos nossos lares, nossos entes queridos, aqueles que convivem conosco. Façamos o melhor onde quer que estejamos, através de todas essas vibrações que aqui estamos recebendo, sendo cada vez mais fortes, corajosos, tendo a certeza de que o dia de amanhã será bem melhor, acreditando que nós possamos fazer coisas boas em todos os lugares que estivermos. Que a paz se faça em nossos corações, em nossas vidas, hoje e sempre. Então assim pedimos para encerrar.